Então, pessoal, agora vamos falar sobre lançamentos contábeis. Então, hoje vamos falar sobre o primeiro lançamento contábil da contabilidade. Qual é o primeiro lançamento da contabilidade? O primeiro lançamento da contabilidade é quando você cria a sua empresa. Então, esse daí é o primeiro lançamento da contabilidade, ou seja, é a subscrição do capital. Vamos ver as definições. Aí aqui nós temos capital subscrito. Capital subscrito é o capital que um ou mais sócios se comprometem a integralizar para a formação do capital social da empresa. Então, pessoal, o que é o capital subscrito? Vamos supor que eu e você vamos ser sócios de uma empresa. Então, nós vamos pegar, vamos fazer um contrato e vamos na junta comercial registrar o contrato. Aí nós chegamos lá e dizemos assim, aí a gente faz o contrato e diz que o nosso capital social é de 1 milhão. Então, 1 milhão é a promessa. Então, capital subscrito significa dizer que nós estamos prometendo. Então, a subscrição é a promessa. Então, subscrito significa promessa. Então, nós prometemos entregar 1 milhão, tá? O que é o capital a integralizar? É a parte do capital da empresa que ainda não é parte efetiva do seu caixa, tendo sido prometida pelo acionista ou cotista do empreendimento. Então, nós prometemos 1 milhão. Então, o capital a integralizar é o que ainda falta entregar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nós prometemos 1 milhão, eu entreguei 200 mil. Está faltando quanto? 500 mil de cada, né? Então, ó, se eu dei 200 mil, está faltando quanto da minha parte? Está faltando 300 mil. Então, capital a integralizar significa dizer que ainda falta eu entregar, tá? E capital integralizado? O capital integralizado é o que eu já entreguei. Então, nós fizemos a sociedade de 1 milhão cada um. 500 mil para mim e 500 mil para você. Eu já integralizei, ou seja, eu já dei 200 mil. Está faltando quanto? 300 mil. Então, ó, só para a gente ter a ideia, tá? Então, ó, eu e você somos sócios. 500 mil para cada. Então, ó, 500 mil para cada. Eu já dei 200, então o capital integralizado é o que eu já dei. E o capital a integralizar é o que falta. Então, ó, a minha parte é 500 mil, eu já integralizei. Integralizado é o que eu já entreguei, tá? E falta entregar quanto? 300 mil. Então, isso aí é que a gente tem a ideia, tá? Aí, pessoal, aqui, ó, observação. A integralização de capital marca o início efetivo da empresa. Então, o início efetivo da empresa mesmo não é quando a gente assina o contrato, é quando a gente começa a dar o dinheiro, tá certo? Não é só dinheiro, aqui ó, o capital integralizado pode se dar não apenas de forma de investimento de dinheiro, mas também na disposição de bens, máquinas, automóveis, imóveis, mercadorias, terrenos. Então, tudo isso aí pode ser integralizado, tá? Então, a gente vai estar sempre com essa ideia. Eu e você, 500 mil para mim e 500 mil para você. Então, formamos a nossa subscrição de 1 milhão. Então, subscrição significa promessa. Aí aqui, pessoal, é o primeiro lançamento da contabilidade, ó. Então, este daqui é o primeiro lançamento da contabilidade. Eu debito o quê? Capital a integralizar e credito capital subscrito ou capital social. Foi no valor de quanto? De 1 milhão, ó. 1 milhão é o capital subscrito. Agora, ó, muito importante mesmo, mas muito importante mesmo. Esse capital a integralizar, ele só é debitado na subscrição. A partir de agora, ele vai ser sempre o quê? Vai ser sempre creditado. Então, ó, o capital a integralizar só é debitado na subscrição. Depois, todas as vezes mesmo, ele será o quê?
ele será creditado, tá? Todas as vezes será creditado. Ele será creditado até quando? Até quando se completar 1 milhão. Observe que nessa subscrição, isso aqui, pessoal, subscrição significa o quê? Promessa. Essa promessa foi o que nós prometemos na empresa. Quando nós fizemos isso, a empresa não tem ainda nenhum tostão. Pode olhar, observar, ó, nenhum real, tá? Tostão porque era moeda antiga, né? Que a gente é acostumado a dizer. Mas a empresa ainda não tem nada, ó. É desse jeito aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Como se fosse o balanço patrimonial, ó. Aqui eu tenho o ativo, passivo e o meu PL. Observe, ó. Quanto é meu capital subscrito? 1 milhão. Aí eu coloco aqui, ó. Capital subscrito 1 milhão. Quanto é meu capital a integralizar? 1 milhão. Só que capital a integralizar é uma conta redutora, ó. Capital a integralizar 1 milhão. Significa que quanto é o meu balanço patrimonial? Meu balanço patrimonial é 0. Então, essa primeira parte aí, pessoal, foi só a promessa de que eu iria dar quanto? 1 milhão para a empresa, tá? Depois que quando a gente começa a integralizar, é que começa efetivamente a nascer a companhia, tá certo? Aí aqui, ó, vamos aqui, ó, a integralização de capital. A integralização de capital pode ser através de dinheiro, ó. Então você debita o quê? Caixa. E credita o quê? Capital a integralizar. Observe, ó, que agora, a partir de agora, do segundo lançamento até a companhia morrer, o capital a integralizar vai ser sempre o quê? Vai ser sempre creditado. Ele só é debitado na primeira vez, o resto vai ser sempre o quê? Creditado. Então, quando você vê uma questão que está falando sobre integralização e tem um débito de capital a integralizar, pode riscar a questão, que a questão está errada, o item, tá certo? Aí, ó, pessoal, aqui eu debito que caixa, vamos supor que eu dei 50 mil do caixa, ó. Aqui vai ficar quanto? 50 mil, ó. E o capital a integralizar, 50 mil. Como é que ficaríamos no balanço patrimonial? No balanço patrimonial ficaríamos assim, ó. Agora eu tenho um caixa de 50 mil. Eu tenho, ó, um capital subscrito, né? Que é o meu PL, ó. Eu tenho um capital subscrito de 1 milhão. E tenho capital a integralizar de quanto? Aí, pessoal, o capital a integralizar, a gente vai sempre colocando aqui o que está faltando, certo? Eu já dei quanto? Eu já dei 50, então está faltando quanto? 950. Então, o capital a integralizar, ó, vai ser sempre o que está faltando, 950. Observe, ó, 1 milhão menos 950, quanto é o meu? Nós temos 50 mil, ó. Observe que o caixa é 50 mil e aqui é 50 mil, ou seja, o balanço patrimonial está batendo. Então, vai ser sempre assim, o capital a integralizar vai sempre diminuindo. Vamos fazer outro exemplo, ó. Então, continuando aqui, outro exemplo, ó. Vamos supor que agora eu integralizei, tá? Com caixa mais dinheiro, tá? Eu integralizei com caixa e integralizei também com mercadorias. Aí eu coloco aqui, ó, mercadorias, tá? Vamos supor que eu dei mais 30 mil de caixa. E mercadorias eu dei 70 mil. Quanto é o meu capital a integralizar? Meu capital a integralizar é 100 mil. Como é que fica no balanço patrimonial? No balanço patrimonial vai ficar assim agora, ó. Um caixa. Agora eu tenho quanto de caixa? Eu tinha 50, ó. Agora eu vou ter quanto? Eu vou ter 80 mil de caixa, ó. 50 com mais 30, 80 mil de caixa. E vou ter mercadorias. Mercadorias de quanto? De 70 mil. Observe que vai dar quanto isso aqui? 80 mais 70 dá 150. E como é que fica o meu PL? O meu PL vai ficar assim, ó. Capital subscrito 1 milhão. Esse capital subscrito, pessoal,
ele não diminui, ele vai chegar até a gente completar, tá certo? Quando for o capital subscrito. E se fosse o capital social, aí a gente colocaria o que tem, mas quando ele fala em capital subscrito, é o capital que tem. E eu vou colocar o quê? Vou colocar o capital a integralizar. Ó, observe que eu já dei quanto? Eu já dei 150. Está faltando quanto? 850. Então, capital a integralizar é o que sempre está faltando. Então, aqui vai ser quanto? 850 mil. Opa, um errozinho aqui, eu acho que conserto. Então, esse capital a integralizar, ó, é 850 mil. Observe que, ó, o prato do balanço patrimonial se completou, ó, 150 aqui e aqui vai ser quanto? 150. Do lado esquerdo, que é o lado do ativo, tivemos 150 mil e do lado direito, que é o lado do passivo, também tivemos 150 mil. Ou seja, o balanço patrimonial está batendo. Então, ó, observe que na integralização eu posso integralizar com dinheiro e posso integralizar com mercadorias. E posso integralizar também com outros tipos de bem, máquinas, equipamentos, terrenos, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui para a gente começar os exercícios. Aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que o meu caixa, eu vou dar mais dinheiro na companhia, tá? O meu caixa agora eu dei 100 mil. Aliás, eu não vou dar 100, 100 mil, não tem problema não. 100 mil no caixa, eu vou dar um terreno, ó, agora eu tenho um terreno, esse terreno vale 80 mil. E agora também, eu dei terreno, caixa, eu já dei mercadoria, né? Agora eu vou dar um equipamento. Aqui eu estou fazendo isso, pessoal, só para a gente ver, ó, equipamento. Equipamento eu vou botar na faixa de 20 mil. Ó, pessoal, observe que quando eu integralizo, eu estou sempre debitando, ó. E o capital a integralizar, esse capital a integralizar, ele vai ser sempre o quê? Ele vai ser sempre creditado. Por isso que eu já deixei ele fixo aí, tá? Ó, aqui deu quanto? Ó, 100, 180, 200. Então, esse capital a integralizar vai ser quanto? 200 mil, que vai ser formado por 100 mil aqui, 80 mil e 20 mil. E como é que fica no balanço patrimonial? No balanço patrimonial, vou fazer aqui embaixo mesmo, tá? O meu caixa vai ter quanto? Ó, 100 mil, mas eu já tinha quanto antes? Antes eu tinha 80, tá? Aqui, ó, está 80 mil. Agora eu vou ter quanto no meu caixa? 180. 180. Antes eu tinha mercadorias de quanto? De 70 mil. Vou colocar aqui, ó, mercadorias 70 mil. Mercadorias 70 mil. Eu tenho agora, ó, um terreno de 80 mil, um terreno de 80 mil e equipamentos no valor de quanto? Equipamentos no valor de 20 mil. Quanto é que dá tudo isso aqui, ó? 180 com 20, 200, 280, 350 mil. Então, ó, o meu capital realizado ou capital integralizado é quanto? É 350 mil. E como é que fica no PL? No PL vai ser o seguinte, pessoal, ó. Poderia ser assim, ó. Capital social. Capital social, 350 mil. Eu poderia só fazer isto, também estava certo. Mas aí, o que é que acontece? Quando a gente está fazendo a empresa, então ele fica sempre assim, ó. Capital subscrito. Capital subscrito. No valor de quanto? 1 milhão. Por que 1 milhão? Porque o capital subscrito é a promessa. Foi que eu e você prometemos entregar quanto? 1 milhão, tá certo? Então é o capital subscrito. Eu posso colocar aqui, ó, menos o que? Menos o capital a integralizar, ó, menos o capital a integralizar, no valor de quanto? Se eu já dei 350, tá faltando quanto? 650. E eu posso também colocar aqui dentro do balanço patrimonial, ó, capital integralizado ou capital realizado, tá?
Isso aqui também está certo. No valor de quanto? 350 mil. Então, assim é que fica o balanço patrimonial, tá? Então, vai ser sempre como? 1 milhão é o capital subscrito, é o capital prometido. 650 é o que falta eu entregar. E 350 é o que eu já entreguei. Ou seja, integralizado é a mesma coisa que realizado. E capital a integralizar é o que está faltando. É a mesma coisa que capital a realizar. Então, pessoal, feito essa primeira explanação aqui sobre o primeiro lançamento da contabilidade, você que está na área contábil tem que saber este lançamento. Esse é o primeiro lançamento da contabilidade. Vamos para algumas questões de concursos públicos e do exame de suficiência. Esse tipo de questão é figurinha carimbada, tá, pessoal? É figurinha carimbada. O que significa figurinha carimbada? Todas as provas, todas as provas têm, nem que seja dentro de uma DFC, nem que seja de uma questão sobre lançamentos contábeis, ou nem que seja somente a questão referente à integralização de capital. Mas isso aqui é figura carimbada nos concursos. Então, vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, ó. Objetiva concursos, contabilidade, Prefeitura de Antônio Prado, 2019. Em conformidade com a Lei 6.404/1976, essa lei é a Lei das Sociedades Anônimas, tá? Marque C para as afirmativas certas e E para as erradas. E após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. O Estatuto da Companhia fixará o valor do capital social expresso em moeda nacional. Isso aqui é verdade. O Estatuto da Companhia é quando você faz o contrato, ou a empresa simples, tá? Eu não estou me referindo nem às companhias abertas, eu estou me referindo a gente. Então, quando nós fazemos o contrato, o que é que nós fazemos? Nós fixamos quanto é que vai ser a subscrição do capital. Então, isso aqui está certo, tá? Vou apagar aqui e vou colocar um C. Então, isso aqui está certo. Ora, se isso aqui está certo, pessoal, eu já elimino a letra A, e já elimina a letra D e já elimina a letra E. Observe que já ficaram somente duas. Se a outra estiver certa ou errada, eu já matei a questão. Por quê? Porque o importante aqui foi saber a primeira. Aqui a 2. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro, verdade, ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. É o que está escrito na lei. Então, isso aí está certo, ó. Se isso aí está certo, eu já matei a resposta. Essa outra tem que estar certa também. Vamos ver aqui, ó. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, verdade. E a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Isso aqui é verdade. O que significa isto? Ora, pessoal, se eu comprei, vamos supor, ó, uma empresa tem 10 mil ações para vender. Se eu comprei 9 mil ações, a minha responsabilidade é muito grande. Por quê? Porque eu comprei 9 mil ações. Agora, se eu comprei só 2 ações dessa empresa, ora, mas às vezes eu até esqueço que essa empresa existe. Então, eu praticamente não tenho quase responsabilidade com essa empresa. Então, a responsabilidade vai ser o quê? De acordo com o número de ações que eu tenho. Quanto mais ações, mais responsabilidade eu vou ter nessa empresa. Então, ele está dizendo isso aqui, ó. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações. E a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, isso aí está verdade. Então, a nossa resposta é a letra C. Vamos para a segunda. A segunda questão caiu na VUNESP. VUNESP CI Unifai 2019. Unifai ou Unifai, eu não sei como é isso aí, né? Aí, na hipótese da abertura de uma empresa em que houve a subscrição. Subscrição significa promessa. Então, pessoal, subscrição significa promessa. Em que houve a subscrição de capital de 1 milhão. O lançamento contábil dessa subscrição é... Então, pessoal, é o primeiro lançamento da contabilidade. Você debita o quê? Capital a integralizar
E credita o quê? Capital subscrito, tá? Então é o primeiro, ó, subscrito. Aqui, ó, só para a gente ver aqui, ó, capital a integralizar, capital subscrito, capital a integralizar, capital integralizado, capital a integralizar e capital subscrito. Agora uma observação aqui, ó. Se ele dissesse, ó, na hipótese de abertura de empresa em que houve a subscrição e a entrega do dinheiro, aí a resposta já seria o quê? Aí já não haveria mais o capital a integralizar, já haveria o caixa, o dinheiro, tá certo? Então aqui, ó, a resposta foi a letra A. Este lançamento aqui, pessoal, é o primeiro lançamento da contabilidade, tá? Então, ó, você pode não saber nada de contabilidade, mas você tem que saber qual é o primeiro lançamento da contabilidade. Qual é o primeiro lançamento da contabilidade? Capital a integralizar, vou até colocar aqui bem direitinho, tá? Então, este é o lançamento número 1 da contabilidade. Capital a integralizar e credita capital subscrito. Este é o primeiro lançamento da contabilidade. Então, a resposta é a letra A. Vamos para a próxima questão. Aí aqui nós temos outra questão, é a questão número 3, ó, FUNRIO, técnico, Câmara Municipal de Nova Iguaçu, contabilidade. Nova Iguaçu é lá no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu é no Rio de Janeiro. A companhia Três Irmãos fez o seguinte lançamento, olha aí, ó, a questão deu esse lançamento. Debitou que capital social a integralizar e capital social. Este lançamento representa. Então, pessoal, ó, quando ele tem esse nome só, capital social, foi como eu expliquei lá no começo, tá? Ele poderia também capital social subscrito. Também é o mesmo nome, tá? Isso aqui tudo são variações do capital social na contabilidade. Poderia também ter só o quê? Poderia também ter só capital subscrito. Então, são as variações da contabilidade, tá? Então, ó, este aqui, ele está perguntando o quê? Este lançamento representa redução do capital social? Não. Quando você tem uma redução do capital social, você debita capital social. Quando é que você tem uma redução do capital social? Na saída de um sócio, na saída de sócios, ou quando a empresa acaba. Quando a empresa acaba. Então é que você vai o quê? Ter redução do capital social, tá? Integralização do capital social? Não. Integralização do capital social é quando você dá alguma coisa para a companhia, dinheiro, bens, terrenos, tá? Então isso aqui está errado. Aumento do capital social? Não. O aumento do capital social é no estatuto da companhia ou no contrato. Na hora que você aumenta o capital social, aí é como se fosse uma nova promessa, tá? Subscrição do capital social é a resposta da nossa questão. Resposta é a letra D. Vamos para a quarta questão. Machado de Assis, analista, Sescop, Piauí. Sescope, né? Eu não sei o que significa isso não, mas é uma prova para contador lá no Piauí. A questão diz, ó, um sócio de determinada cooperativa efetuou a subscrição de cota de partes no valor de 1.000. O lançamento contábil apropriado deve considerar as seguintes contas. Ó, um sócio de determinada cooperativa efetuou a subscrição de 20 cotas partes no valor de 1.000. Então, foram 20 cotas, tá? Debitou caixa de 1.000 e crédito de capital social. Débito de capital a integralizar e crédito de capital subscrito. Débito de capital subscrito e crédito de capital a integralizar. Débito de caixa e crédito de capital a integralizar. Observe que foi o que? Subscrição. O que significa subscrição? Promessa. Então,
foi só uma promessa, tá? Deixa eu ajeitar esses dois S's aqui. Promessa. Então, isso aqui foi uma promessa. Promessa. Então, ó, subscrição significa promessa. Eu prometi dar quanto? 1.000. Então, eu faço isso aqui, ó. Eu fui lá no cartório, fizemos a subscrição. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar capital a integralizar. Observe que esse capital a integralizar, pessoal, ele só vai ser debitado a primeira vez. O resto ele vai ser sempre o quê? Creditado. Ele só vai ser debitado novamente se tiver uma nova subscrição. Se não tiver, ele vai ser sempre o quê? A partir de agora, depois desse primeiro lançamento, ele vai ser sempre creditado, tá? É igual o capital social. O capital social vai ser sempre o quê? Sempre creditado. Só vai ser debitado na saída de um sócio ou quando a empresa acaba, tá certo? Então aqui, ó, eu debito o capital a integralizar e credito o quê? Capital subscrito. Aí eu venho aqui na resposta, ó, e foi no valor de quanto? De 1 milhão. 1.000, né? Só 1.000. 1.000. Ó, débito caixa. O caixa, pessoal, seria se fosse o quê? Se fosse integralização de capital. Ele não falou de integralização, ele falou de quê? Subscrição. Por isso que aqui está errado. Aqui, ó, débito de capital a integralizar de 1.000, ok. E crédito de capital subscrito de 1.000. Então, a resposta é a letra B. Então, pessoal, olhe bem, ó, você fez o primeiro lançamento, sempre tem questões sobre esse tipo, tá? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Outra questão, ó. Sebrasp-Cesp, auditor fiscal da Receita Federal, Cefaz do Rio Grande do Sul, 2019. Na fiscalização de uma sociedade anônima comercial, após o seu primeiro ano de funcionamento, verificou-se que a empresa possuía capital subscrito de 2.000, capital realizado de 1.700, capital de terceiro de 600 e prejuízos acumulados de 300. Constatou-se ainda que não havia reservas, ações em tesouraria, nem ajuste de avaliação patrimonial nas demonstrações contábeis da sociedade. Nessa situação hipotética, o valor total, né, do capital total à disposição da sociedade é igual. Então, pessoal, é isso aqui que nós temos, ó. Aí eu faço aqui o desenho do balanço patrimonial, tá? Ó, eu vou fazer aqui o desenho do balanço patrimonial. Aí vamos ver aqui, ó. Capital subscrito 2.000. Aí aqui eu tenho o meu PL, ó. Capital subscrito 2.000. Esse capital subscrito 2.000, né? Só 2.000. Pronto, capital subscrito 2.000. Foi mais. Capital realizado 1.700. Ora, se o capital realizado é 1.700, pessoal, eu poderia colocar como capital a integralizar 300. Mas, ó, como ele já tem, ó, o capital subscrito 2.000 e já tem o capital realizado 1.700, eu nem preciso colocar o quê? O capital subscrito. Eu posso botar o capital social, tá certo? Eu posso colocar o que aqui? Capital social. No valor de quanto? De 1.700. Ó, observe que ele já colocou esses dois aqui justamente para pegar o que? Fazer aquela pegadinha. A pegadinha da questão tá aí, tá certo? Porque se ele já colocou o capital subscrito, ó, foi como nós fizemos aquele lançamento lá atrás, ó. Cadê? Onde foi que nós fizemos? Foi aqui, ó. Era como se fosse este lançamento, ó. Capital subscrito, capital a integralizar e capital a integralizado. Na hora que você tem o capital integralizado, você pode chamar de quê? De capital social. Então, é justamente isso aqui nessa questão. Então, ó, eu posso colocar o meu capital social de quanto? De 1.700. Então, aqui nem preciso saber do capital a integralizar, tá?
Capital de terceiros, 600. Onde é que está o capital de terceiros? Capital de terceiros, pessoal, está no passivo circulante, ó, bem aqui assim, tá? Ó, passivo circulante ou passivo não circulante, é o passivo exigível. Está no valor de quanto? De 600. E prejuízos acumulados? Prejuízo acumulado é uma conta redutora do PL, ó, prejuízo acumulado. De quanto? De 300. Pronto, pessoal. Quanto é que nós temos aqui? 600 menos 300 dá 300, com mais 1.700 dá 2.000. É o nosso capital. Então, o nosso patrimônio, o total vai dar quanto? 2.000. Então, a gente vem aqui e marca a resposta, a letra B. 2.000, tá? Então, ó, quando eu tenho capital subscrito, quando eu tenho, ó, capital subscrito e capital realizado, ó, se eu colocasse os dois, eu tinha que colocar também o quê? Eu tinha que colocar também o capital a integralizar, tá certo? Então, neste caso, basta eu colocar somente um, que é o meu capital realizado. Esse capital realizado eu chamo ele de capital social, tá certo? 1.700. Vamos para outra questão. Agora aqui, ó, do exame de suficiência FBC. Duas pessoas físicas se juntam para a formação de uma sociedade por ações e propõem o seguinte: valor da proposta de subscrição do capital social, 1 milhão, dividido igualmente entre os sócios. Proposta de integralização, sócio 1, 500 mil em moeda nacional. Sócio 2, 500 mil em mercadorias para revenda. Em relação à proposta, é correto afirmar que... Então, pessoal, ó, o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, feita por 3 peritos ou por empresas especializadas nomeadas em Assembleia dos Subscritores. Vamos ver, né? A B. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, feita por 2 auditores especializados, nomeados em Assembleia Geral dos Subscritores e aprovados pelo Conselho de Administração. C. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou somente, aqui ó pessoal, ou somente em bens destinados ao imobilizado, suscetíveis de avaliação em dinheiro, feita por peritos, nomeados e aprovados pelo Conselho de Administração. E a D, o capital social poderá ser formado somente com contribuições em dinheiro ou somente em bens destinados para revenda, suscetíveis de avaliação em dinheiro, feita por peritos, nomeados e aprovados pelo Conselho de Administração. Então, pessoal, aqui, ó, em relação à proposta, é correto afirmar. Então, o capital social, ele poderá ser formado por quem? Por dinheiro e por mercadorias imobilizadas, então, por bens suscetíveis de dinheiro. E, pessoal, como é que é feito esta entrega desse material? É só eu dizer, ó, eu tenho aqui essa calculadora, vale 100 mil, e você vai receber por 100 mil? Não. Tem que ter o quê? Tem que ter uma perícia para saber se realmente o que eu estou entregando vale o que eu estou dizendo. Vamos dar um exemplo bem simples, ó. Eu vou entregar com terreno, correto? Aí você vai dizer assim, onde é que é o terreno? Vamos dar um exemplo aqui em Brasília, tá? Em Brasília tem o plano piloto, que é onde tem o terreno, um dos locais que tem o terreno mais caro de Brasília, e tem as cidades satélites, tá? Uma cidade satélite bem distante, que os terrenos são bem mais baratos. Aí vamos supor que eu tenho terreno do mesmo tamanho, então eu tenho 500 metros no plano piloto, tenho 500 metros lá na cidade satélite. Qual é o que vale mais? É o do plano piloto. Mas para isso tem que ter o quê? Tem que ter uma perícia. Então, os peritos têm que verificar se realmente esse terreno está valendo o que eu estou dizendo. Então, aqui, ó,
O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, feita por 3 peritos ou por empresas especializadas, nomeados em Assembleia Geral dos subscritores. Então, isso aqui está verdade. Vamos ver onde é que está o erro das outras. O erro das outras está aqui, ó. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro, verdade, ou em qualquer espécie de bem suscetível em avaliação em dinheiro, feita por 2 auditores especializados. O erro está aqui, ó, auditores especializados, tá? A C. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou somente. Então, pessoal, quando ele coloca esses advérbios somente, aí você já tem que ter o quê? Bastante cuidado, tá? Então, o erro está aqui. Do mesmo jeito, da letra D está esse erro. Então, a resposta dessa 6ª questão é a letra A. Vamos para a 7ª. Outra questão do CFC, FBC. Uma sociedade empresária composta por 2 sócios iniciou suas atividades em 1º de março de 2013 com as seguintes informações. O contrato social estabelece que cada sócio integralizará 50 mil até 31 de dezembro do corrente ano. Em 15 de março de 2013, ambos os sócios integralizaram 30 mil cada um. O sócio A integralizou sua parcela de capital em dinheiro por meio de depósito diretamente na conta da empresa. Então, o sócio A, ele colocou dinheiro na empresa. Então, se eu coloquei dinheiro, pessoal, na contabilidade eu chamo dinheiro de quê? De caixa ou banco, tá? O sócio B integralizou com uma sala comercial e mercadorias para revenda no valor de 25 mil e 5 mil, respectivamente. Assinala a opção que apresenta os lançamentos para a contabilização dos fatos. Então, vamos ver aqui, ó. Eita, aqui deu uma pequena... Ah, mas é porque eu já tinha colocado aqui a mesma questão, né? Eu copiei de novo a mesma questão, mas não tem problema não. Então, no lugar de ser a 7ª, vai ser a 8ª, tá? Então, vamos ver aqui, pessoal, ó. Assinala a opção que apresenta os lançamentos para a contabilização dos fatos. Capital social de 60 mil, aqui, ó. O contrato social estabelece que cada sócio integralizará 50 mil. Então, pessoal, isso aqui é a promessa, tá? Então, aqui significa promessa, ó. Vamos ver o que é que diz as outras respostas. Na letra B, débito banco, conta movimento, capital a integralizar, tal. Na letra C, capital social, capital a integralizar. Na letra D, capital a integralizar, capital subscrito. Então, vamos ver, ó. Se eu prometi 50 mil, é porque vai ser de quanto? Cada sócio, então vai dar 100 mil. Então, eu já sei que o primeiro lançamento, pessoal, vai ser o quê? O primeiro lançamento vai ser isso aqui, ó. Eu debito capital a integralizar e credito capital subscrito. No valor de quanto? Subscrito. No valor de 100 mil, tá? Então, eu já venho aqui, ó, e já olho. Tem capital social, caixa. Então, aqui já está o quê? Errado, porque tinha que ter o quê? Este lançamento. Então, a primeira aqui já está errada. Vamos ver a segunda. Eu debitei banco, conta movimento e capital a integralizar. Ó, eu não fiz a integralização do capital, pessoal. Aqui, ó, nesta aqui, ó, eu tenho capital social e capital a integralizar. Mas ele não fez a primeira parte, ou seja, a primeira parte é este lançamento aqui, ó. Capital a integralizar e capital subscrito, ó. Pode observar que aqui, ó, é o primeiro lançamento da contabilidade. Então, só em você saber o primeiro lançamento da contabilidade já teria matado a questão. E observe que depois, ó, depois ele foi o quê? Depois ele foi integralizando, ó. Ele integralizou em dinheiro. Em dinheiro é caixa ou banco, ó. Caixa ou banco, tá? 30 mil, porque foi o sócio A. E o sócio B? O sócio B, ó, deu 25 mil de um ativo imobilizado, que foi a sala comercial, e 5 mil de mercadorias para revenda, que foi
mercadorias, tá? Então, pessoal, com isto aqui, nós terminamos essa nossa primeira live. Foi uma live rápida, que foi a primeira. Serviu mais de treinamento, porque eu nunca tinha feito assim uma live sozinho, sempre tinha alguém para me ajudar, tá? Mas agora esta foi a primeira e será a primeira de muitas, tá? Então, curso de contabilidade, professor Moreira, o que mais aprova para o exame de suficiência em Brasília. Inclusive agora, no último exame, nós tivemos 60% dos nossos alunos foram aprovados. Então, até a próxima.